partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Hoje, segunda-feira, 1º de setembro, e Santo Ângelo tá naquela vibe de início de semana chegando. Pensamento leve, coração aberto e café na mão. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã e Greens Café Corporativo, começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje eu trago uma frase de Emma Watson, atriz e ativista ambiental, que diz o seguinte: como consumidores, temos muito poder para mudar o mundo apenas sendo cuidadosos com o que compramos. E o nosso papo de hoje é sobre empreendedorismo feminino, moda sustentável e economia circular. Vamos conhecer duas mulheres que transformaram suas trajetórias pessoais em projetos que unem moda, propósito e afeto. Recebo hoje a Alessandra Teixeira, advogada e fundadora do Dasmina Brechó, e Carol Riquinha, advogada também e curadora do Dona Lourdes Brechó. Gurias, sejam muito bem-vindas ao Cafezinho Missioneiro. Obrigada. A gente que agradece. Que prazer recebê-las aqui. E foi muito legal, porque assim, quem acompanha as redes sociais, as minhas redes sociais, a volta e meia eu abro uma caixinha lá e peço, né? Quem que vocês querem ver no cafezinho e tal. E hoje, então, eu tô atendendo a pedidos dos nossos ouvintes, recebendo vocês para conversar sobre um assunto que eu acho que é, como a Carol bem disse, necessário, né, Carol? E vem muito ao encontro da nossa segunda-feira de empreendedorismo, né? Falar de empreendedorismo feminino, para mim, é sensacional, porque eu adoro empreendedorismo e eu acho lindo ver mulheres empreendendo, né? E receber vocês, então, dentro de uma coisa que eu admiro, que, né, um consumo que faço, inclusive, para quem tá nos vendo de casa, eu tô aqui com o meu bom modelito de brechó, entendeu? Pra gente falar sobre sustentabilidade e da importância dessa pauta, né? Porque a gente tem hoje ilhas de roupas, né, velhas, usadas, em mundo afora, ilhas literalmente. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar para ontem. E receber vocês hoje, então, vem ao encontro dessa necessidade e desse movimento que a gente percebe que Santo Ângelo vem fazendo, né? Eu sou consumidora de brechó há muitos anos, mas eu lembro que, sei lá, vamos aí para uns 20 anos atrás... mais ou menos isso. A gente tinha um brechó, que eu me lembro aqui na cidade. E hoje nós temos várias, né, lojas de moda sustentável. Então, as gurias estão aqui hoje representando, né, esse movimento que a gente vem fazendo. E fazendo uma consideração, era um brechó de acúmulo, né? Aonde só ia aquilo que não se queria mais, porque ninguém mais podia usar. Perfeito. Era mais ou menos isso. Boa, Ali. Né? O que vinha de bom vinha da Europa. Eu, por exemplo, tive várias experiências com brechós geralmente ligados a questões religiosas. Sim. Né? Onde vinham essas roupas boas, então eram colocadas apenas nesse nicho. Sim. Né? Mas a população, no geral, ela não tinha esse acesso. Sim, verdade. Bom, eu vou começar, vocês estavam ouvindo a Alessandra, eu já vou começar contigo, então, né? Vamos. Temos aí 14 anos de atuação na advocacia, Ali. Sim. E aí agora fundou, né, há um tempo aí já, com o Dasmina Brechó. Eu lembro quando nos conhecemos, inclusive, né? E quando eu vi o teu trabalho, achei muito legal. Já consumi no teu brechó, porque ele é muito legal mesmo. E eu queria que tu me contasse um pouquinho pra gente sobre essa decisão de empreender e por que a moda sustentável. Uhum. Bom, eu venho das letras, né? Que já tem uma questão ativa cultural aí. E após a minha faculdade, eu passei também a cursar Direito, né? E aí, onde eu me encontrei, né? Fiz o meu curso, concluí meu curso, tudo mais. Inclusive, eu e a Carol, nós somos colegas de faculdade. Uhum. E, enfim, aí são vários momentos, né? Num primeiro momento, eu dei uma atenção, assim, para minha vida jurídica. Então, eu sempre tive o foco de abrir um escritório de advocacia, eu me formei, eu abri o meu escritório, eu tenho há 14 anos escritório no mesmo local, no meu espaço físico fica ali na Antunes Rivas, né? Então, o meu ramo de atuação é dentro do direito previdenciário, né? Mas durante o período pandêmico, quando nós estávamos vivendo aquela loucura, né? Aquela esquizofrenia social, né? Econômica, social, sanitária e tudo mais,
eu percebi que eu ia ter que fazer um movimento, né? Porque eu percebia que o mundo estava fazendo esse movimento, né? Eu acho que a pandemia foi uma quebra de paradigmas, né? Sim. Todo mundo que estava em casa trabalhando, todo mundo que estava na rua trabalhando foi para dentro de casa. E muita gente não saiu. Muitos órgãos hoje têm um aparato, né? Onde a gente pode fazer todo o movimento dentro de casa. E nesse período pandêmico foi muito difícil, porque os alvarás estavam trancados, o Brasil estava num momento muito complicado, né? Onde não se tinha incentivo para nada, nem mesmo para as políticas públicas básicas para atacar a pandemia, quanto menos para a vivência, né, das pessoas, no modo geral. E o que acontece? Eu tive que pensar num processo, né, que eu pudesse me sustentar. Sim. Né, que me desse qualidade de vida ou parecida com aquela que eu estava vivendo. Que é isso que a gente busca, né? Embora a gente estivesse na iminência da morte. Porque a pandemia foi isso. Sim. O que aconteceu? Eu tive a ideia de abrir o brechó, que já era uma ideia antiga, porque eu já venho com esse lado artístico meu e cultural bem fortalecido desde a minha infância, né? Quem me abriu muito essa coisa pra memória sempre foi a minha mãe, né? Eu lembro que ela tinha um guarda-roupa, que ela guardava as roupas de quando ela era solteira, entre aspas. E ali ela fazia esse movimento todo. E eu, criança, com os meus irmãos, nós brincávamos muito com os vestidos de festa. Então, ali começou o encontro. O meu pai tinha uma coleção de camisetas de time de futebol, aquelas que eram de linha ainda, né? E aí, ali, a gente fazia todo esse movimento lúdico. E foi aí o meu encontro com a criatividade dentro da moda. Eu tenho certeza disso. Minha mãe sempre me incentivou quando nós íamos para outras cidades ou íamos morar em outras cidades. A gente sempre procurava os brechós. Sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela é professora de história. Então, e aí eu juntei tudo isso e no período pandêmico, então eu dou esse salto com a ajuda, claro, de outras pessoas, porque eu gostaria, inclusive, de pontuar essas pessoas. Eu tive ajuda de poucas, mas pessoas muito importantes na abertura do brechó, né? Para angariar fundos, angariar produtos, né? E tudo mais. A pessoa que mais me ajudou foi a Luciana Schneider, que é dona da Eclipse, da Arezzo, que desovou muito material que estava parado lá e que não tinha utilidade, estavam perecendo, né? Tem produtos que perecem. Por exemplo, o couro vegetal é um produto que não dá para ter muito encontro com ele, porque vai dar problema. Ele tem uma durabilidade de 2 anos no máximo ali, e é isso, né? E esse é o problema, né, da rapidez hoje, do consumo, da produção e de tudo mais. E aí, então, eu passo... A Luciana foi uma, o Edu Vargas foi outro que me ajudou muito. O Matheus Amaro também. Então, eu tive pessoas, assim, que foram muito pontuais. E aí, nasce o Das Minas Brechó. Faz 4 anos, então, eu advoguei 10 anos e faz 4 anos que eu esvaziei uma sala dentro do meu escritório e lá eu comecei a fazer, então, esse trabalho artístico, com moda e tudo mais. É um trabalho bem autoral, né? Depois a gente pode falar. É muito legal. A gente vai falar dessa curadoria depois, mas eu achei muito legal porque a gente trouxe hoje 2 empreendedoras, né? Com o mesmo foco, inclusive com a mesma formação, né? Mas a gente tem coisas super diferentes, né? Da questão da forma de consumir. E aí, agora eu quero saber um pouquinho de ti, Carol, porque a tua história também é muito legal, tem bastante carinho, né? Uma homenagem aí para tua avó, né? O nome deve ser o nome dela. E eu queria que tu contasse um pouquinho dessa transformação, dessa memória afetiva num projeto de negócio. Exatamente. Assim como a Ali, eu venho do mundo jurídico, né? Estamos advogadas também. Eu sou curadora do Dona Lourdes Brechó e eu sempre gosto de dizer que ele é ao mesmo tempo uma homenagem, ele é um projeto e ele é o futuro. Porque... Uma homenagem, porque como tu falou, é o nome da minha avó, Dona Lourdes, e foi ela que me ensinou a consumir roupas de uma forma um pouquinho mais sustentável. Só que, infelizmente, ela nos deixou em 2022 e em 2023, uma semana antes do que seria o aniversário dela, eu decidi, não, eu vou ressignificar essa perda e fazer algo que seja significativo para mim. E daí nasceu o Dona Lourdes. Ele é um projeto porque ele se propõe a dar novas histórias para as peças de roupas
e a repensar a forma como nós consumimos moda hoje em dia. E ele é o futuro também, porque o nosso planeta ele já não aguenta mais essa cultura do descarte. É preciso, sim, circular, reaproveitar e valorizar aquilo que já existe. Porque quando tu escolhe o brechó, tu também escolhe um futuro mais leve para o planeta. E foi ali que surgiu, juntando tudo isso, que surgiu o Dona Lourdes. Eu acho sensacional. E assim, gurias, é muito diferente o que vocês fazem, mesmo que as propostas sejam totalmente diferentes, mas a gente percebe pelas redes sociais, né? Um posicionamento, né? E falando do lado empreendedor de ambas, né? Um posicionamento muito forte, com intenção ali, né? Com propósito. E aí, a Ali falando sobre essa coisa das roupas da mãe, isso me vem muito, assim, porque eu usei muito as roupas da minha mãe. Quando ela tinha, lá com 18, 20, nós tínhamos o mesmo corpo, na mesma idade. E, cara, eu fiz muito sucesso, tá? Com as roupas da minha mãe, porque eram roupas lindas, muito anos 80. Sou apaixonada pelos anos 80. Então, assim, eu também me encontrei no brechó bem nessa linha, né? De, pô, que legal reviver outras épocas. E eu queria que tu falasse um pouquinho do conceito do teu brechó, Ali. Como vivência empreendedora mesmo, dessa curadoria, dessa exclusividade que tu busca trazer lá para as tuas peças, na tua forma, né, de ofertar o teu produto e como que tu se posiciona, né, no teu negócio. Hoje em dia tá fácil a gente fazer isso por conta da internet, né? Sim. Então a gente tem um acesso. Tu pode comprar de um brechó de São Paulo, né? Tu pode comprar em Porto Alegre e tu pode ir nesses lugares. Qual que é o meu foco quando eu faço esse movimento de escolha da peça? Uma coisa que eu primo muito é a qualidade dos tecidos, né? E também a exclusividade da peça. Porque quando tu estiveres usando uma peça de brechó, tu não vai encontrar 50 na rua, pra começar. Não é que nem uma peça de uma fast fashion que tem 4, 5 no mesmo ambiente que tu. Sim. Né? Depois, tu vai ter acesso a uma qualidade que talvez nem vai existir mais. As lãs de 20 anos atrás são completamente diferentes das lãs de hoje em dia, né? A gente estava falando agora do couro vegetal. O couro vegetal é um exemplo perfeito porque ele se deteriora no corpo de quem está usando. Quer dizer, não é difícil. Se eu vender uma peça lá no lixo, eu tenho certeza que ela vai voltar lá e vai falar, deu problema. Então, a gente já tem que ter todo esse olhar, né? Quando tu vai escolher, né? Tu vai escolher assim, primando pela qualidade. Esse é o meu objetivo. Desde um botão, né? O botão que vai, a peça, a linha que costurou, o bordado, o tipo de seda, né? E tudo isso precisa de tempo, Sim. Que é o que as pessoas não têm hoje. Então, quando eu tô fazendo a curadoria, eu tô pensando nisso. Como eu já tenho estrada, eu já tenho uma caminhada nesse âmbito, eu já olho a peça e já sei para quem que vai. É porque eu já tenho as minhas clientes fidedignas, que também têm esse mesmo tipo de pensamento, e que eu sei que elas vão aproveitar aquilo. É mais ou menos esse o movimento. Sim. Carol, e a tua curadoria, né? Eu olhei, né, as tuas redes sociais. Aliás, eu e a Carol, a gente tá se conhecendo hoje, né? Prazer. E tem muito uma conversa, né? Uma coisa de pertencimento, de história. Queria que tu falasse um pouquinho da tua curadoria, né? O que tu quer entregar para os teus consumidores quando tu faz a tua curadoria, a tua oferta? Assim como empreender no mundo do brechó tem muitos desafios, que a gente pode falar sobre eles depois, tem muitas vantagens, que cada peça de roupa ela vai contar uma história. E tu descobre muito só pela etiqueta dela. Sim. Tu vai saber de onde ela veio, quanto tempo ela tem, ou igual a Ali falou sobre a composição do tecido. Então, cada peça de roupa ela vai contar uma história para ti. E às vezes, quando alguém traz
a peça de roupa, tu fica sabendo até de histórias de vivência mesmo daquela peça com a pessoa colaboradora que faz parte, né, fazendo colaboração contigo. E no final, tu vai ter a troca com cada cliente. Sim. Que daí tu vai ter... porque não é só vender. O Dona Lourdes, ele acredita em uma rede de pessoas, compor uma rede de pessoas que acreditam nesse estilo de vida, de um consumo mais consciente, de você pensar se você precisa mesmo, de onde ela vem, saber que cada escolha vai ter um impacto no meio ambiente. Sim. É a união de tudo isso. De duas coisas. É uma ideologia, na verdade, sim. né? Quem procura o brechó, ele tem uma ideologia diferenciada, né? E dentro disso, a gente percebe, né, agora, parece que deu uma grande crescida, né? O brechó tá no hype. O brechó virou hype. Bem isso mesmo. Sim. Eu quero dizer que eu já era fã de brechó antes dele ser hype. E a gente então tem visto muitas lojas surgindo, né? Principalmente para crianças, que eu acho sensacional. Porque elas crescem muito porque é muita roupa que vai fora, né? A gente vai agora rapidinho para o nosso intervalo. E na volta a gente vai falar a respeito disso, sobre o brechó ser hype. Então fiquem conosco, é uma pausa rapidinha. Lembrando que este programa tem apoio de Corsã e Greens Café Corporativo e que a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook da Rádio Novos Horizontes. Então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h22, a gente está de volta com o Cafezinho Missioneiro e hoje nosso assunto é moda sustentável, circular e empreendedora. Lembrando que nesse encontro acontece por conta do Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, e Corsã. E hoje a gente está recebendo aqui a Carol e a Ali, que são duas empreendedoras de moda sustentável. E seguindo o nosso papo, eu quero voltar então na pauta que a gente estava falando antes do intervalo, guria, sobre o brechó ser hype. Né? Porque a gente sente esse grande movimento, né? Aqui na cidade a gente percebe isso, então não precisa estar num grande centro para entender que sim, as pessoas estão olhando, estão entendendo que é necessário. Então eu fico muito feliz, né? Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês enxergam esse movimento que está acontecendo com a forma de consumir, né? A gente vai falar um pouquinho de consumo daqui a pouco, mas a gente percebe aí que a experiência do consumo, ela tá muito diferente, o consumidor tem sido mais consciente, essa era a palavra, e a gente então agora tá vendo isso se refletir de fato, né, nas ruas, no consumo. Ali, fala um pouquinho para nós o que tu pensa a esse respeito. Eu acho ótimo, né? Eu acho que quanto mais diversidade a gente tiver dentro desse nicho, melhor. A gente vai ter sempre os brechós de acúmulo, né? Que também... Porque tudo é uma rede, né? Nessa questão da economia circular, o nome já diz, a economia e as roupas, enfim, a compra e a venda, ela circula, né? Então, o que acontece?
mesmo os brechós de acúmulo, que não é o meu caso, por exemplo, o meu brechó é um brechó autoral, né? Quem me procura, por exemplo, ele não tá de porta aberta. Quem me procura, e aí eu vou agendar, inclusive eu acho importante falar isso, né? As pessoas às vezes me perguntam, onde é que é o teu brechó? Não tem placa? Não tem placa. O meu movimento é cibernético, é na internet, e dali vai existir uma aproximação onde eu vou estudar a pessoa, estudar o gosto da pessoa, e aí eu vou oferecer o que eu tenho ali que possa se adequar à singularidade daquele sujeito que está ali demandando para mim alguma coisa. Então, na cidade existem vários brechós de acúmulo e eles são importantíssimos para nós. Por quê? Porque nesses brechós de acúmulo, tu, por exemplo, não tem o tempo de ir lá, eu tô precisando de um casaco de lã, xadrez, que tem botão assim, assim, assim. Mas eu tenho esse tempo. Então, eu vou lá, eu vou procurar, eu vou fazer esse movimento e vou trazer para ti. Por isso, curadoria. Esse é o trabalho de uma curadora. É adequar o teu jeito, né, o teu estilo àquilo que vai ser ofertado. Então, eu primo por o quê? Por esse trabalho que eu não canso de dizer, né, que é um trabalho subjetivo, autoral, que tem a ver com a história da pessoa, com as memórias da pessoa e com as vivências da pessoa. Sim. E tem dado certo, né? Como que me acham? Chamem pela internet, toda hora eu tô postando o meu telefone, a gente faz, daí adequa e é feito o atendimento. Mas é uma pessoa, não é assim, vamos lá um monte de gente. Não, é um trabalho sério. Sim. Um trabalho que tem uma... Exclusivo, né? Que é para moda circular efetivamente, sim, né? E as pessoas usarem as peças, exato. de fato, então, né? Por que da moda circular? Porque eu vou no brechó de acúmulo, eu vou na feira, lá noutra cidade, lá no outro país, eu trago, ela tá circulando aqui. Enquanto essa pessoa tá comprando aqui, ela não tá comprando pela internet, ela não tá comprando em outro lugar. Ela precisa comer, né? Então, quem tá recebendo vai no mercado, então faz esse dinheiro circular. Sim. Então, Uma meia também circular, né? exato. Então, o brechó, a ideia da circulação é muito interessante, porque todo mundo ganha. É que nem Sim, turismo. a gente tá todo falando mundo de ganha com desenvolvimento turismo. econômico, com exatamente. certeza. Mas, assim, nem tudo são flores, né? Tem muito desafio. E toda empreendedora tem um grande desafio. E eu digo empreendedora porque, de fato, para as empreendedoras, o desafio é bastante grande. Mas quais foram os principais desafios que tu encontrou, Carol, quando tu decidiu empreender com moda sustentável? Eu acho que o principal desafio que ainda tem é o preconceito. É do pessoal achar que brechó só tem coisa velha. Brechó só tem coisa velha. Quando, na verdade, igual a Ali falou, a gente a gente trabalha com produtos de qualidade, muitas vezes com peças únicas. E acho que daí tem a parte da disponibilidade de roupa, que às vezes as pessoas dizem, eu queria esse, mas no tamanho tal. Sim. Não vai ter, né? Tem aquela peça naquele tamanho. E outra dificuldade que eu encontro é do educar o cliente, para fazer com que a pessoa entenda que o brechó é muito além de preço. Ele é também uma atitude, você tem que querer consumir brechó. É esse consumo consciente que a gente vinha falando, é você saber, igual eu falei, né, que toda escolha tem um impacto, é você querer cuidar do planeta também. Isso tem um valor muito além do que simplesmente você pinchichar preço por aí. Sim. Então, acho que é os dois maiores desafios, é o preconceito e o educar Sim. do cliente. Sabe que, falando de consumo, né, consumo desenfreado, e eu falava da questão dos meus filhos e a minha primeira maternidade, acho que as meninas fazem isso com a gente, né, tu que tem uma menina. Fazem. Porque eu Já sei consumia até o que tu vai muito pra Rebeca, assim, né, e eu comprei marquinha e tal, enfim, acaba que a gente transforma ela em umas bonecas e crescem muito rápido, tu usa muito pouco. E isso há 19 anos atrás, né? Que a Rebeca tem 19 hoje. Aí agora, na infância do Bernardo, eu só compro em brechó pro Bernardo. Então, assim, porque não dura, primeiro que, né, menino também dura menos, porque eles brincam mais no chão e se jogam e tal. Então, rasga, enfim. E hoje a gente vê um movimento muito grande, tem muita loja para criança. Na época da Rebeca não tinha. Né? A gente tinha um movimento de brechó para adulto,
né? Enfim, mas não tinha isso para criança. E eu tenho dados aqui de uma pesquisa que mostram que o mercado de segunda mão deve chegar a 78 bilhões no Brasil até 2027. Então, assim, junto com a questão da consciência, vem aí uma grande oportunidade de trabalho, né? Para essa questão que a gente falava antes de desenvolvimento econômico, né? Como que vocês enxergam esse movimento, essa oportunidade? Porque a gente vê também um outro tipo de gente consumindo, que são os jovens. Principalmente. Né? Eles, principalmente. Como que vocês enxergam, gurias, essa questão do faturar, além da consciência, de faturar, de fazer de fato a economia girar, de emitir nota fiscal dentro das cidades? Sim. Pode ser tu, Ali. Eu acho que isso é o foco também, né? Ninguém trabalha só por amor. Sim. Né? Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando também em botar comida na mesa. Claro. Né? Pagar os boletos. Exatamente. Então, essa abertura que a gente tem hoje, né? Essa visibilidade que as pessoas estão procurando mais, os brechós e tudo, é super importante, é positivíssimo, né? Sim. Positivo por quê? Porque faz com que gire o dinheiro dentro da cidade, né? Ou mesmo que se compre pela internet, tá vindo para mim, né? Eu tenho que ir no mercado fazer essa distribuição. Sim. Então, os brechós, eles acabam sendo um movimento econômico-cultural. Sim. Tal como a gente está propondo aqui, Sim. como tem sido proposto. Então, só vem a calhar, né? São aberturas de trabalho, Só que existe um sonho aí dentro também. Que é o sonho, eu vou pegar qualquer roupa velha, vou botar lá, abrir a garagem da minha casa e vou vender. Também não é assim, né? Existe todo um conhecimento e tudo mais. Mas eu acho que tudo é válido, né? Eu acho que é legal a gente falar nisso, porque a gente tem, assim como nós, muitas mães empreendedoras, né? Sim. E essa oportunidade, ela vem ao encontro de uma necessidade, tipo assim, a nossa cidade, não sei se vocês vão concordar comigo, ela é bastante central, né? As coisas acontecem muito no centro, muito aqui na cidade, no centro mesmo. Então, as periferias, os bairros ainda têm muita carência dessa questão de cultura, de sonho, enfim, de repensar. Mas a gente tem uma grande necessidade de mães lá para empreender, enfim. Eu vejo isso como uma grande oportunidade de negócio. Até para quem tem brechó e pode ensinar a fazer essa curadoria numa dessas, né? É verdade. Então, e abre um leque de oportunidade. E para que a gente tenha esse movimento também nos bairros, porque quando a gente fala de consumo, claro que nós três aqui, talvez nós estamos em 5 aqui hoje no estúdio, mas a grande massa não consome com consciência, infelizmente. Então, nós temos muitas pessoas consumindo de forma desenfreada e enfim, super entendo, né, o motivo pelo qual, porque isso tem a ver com repertório, tem a ver com histórico, tem a ver com educação. A internet. Também com custo, isso, né? E aí, a gente tem também agora... bem ao encontro do que a Carol disse agora, essas grandes plataformas, né, de venda, Shein, Shopee, que tornam o consumo desenfreado e muito acessível. Então, assim, são muitas frentes de combate nesse início. O que tu pode falar, Ali? Eu até faço um adendo que tu dizes que aqui é muito central. Aqui quase não existe. Não é muito central aqui. A gente não tem um incentivo. A gente não tem um incentivo enfim, de políticas públicas. Olha, lazer, educação e cultura é direito fundamental do indivíduo. E aí eu vou beber água lá na minha fonte jurídica e vou te dizer que isso é direito de todas as pessoas que habitam esse planeta e esse Brasil, principalmente. Sim. Porque está positivado na Constituição Federal. Então, os entes públicos é que tem que fazer essa abertura, né? Quer dizer, nos proporcionar ferramentas para que a gente tenha essa entrada central, porque a gente não tem isso central. Veja bem, se você for expor, e aqui é uma crítica, é sim uma crítica.
se você for expor na Praça do Brick, por exemplo, você não consegue. Eu conheço inúmeras pessoas maravilhosas, artistas de ponta, artistas que saem de Universidade Federal, fazem cursos no exterior e vêm fazer seu trabalho, sua cultura, sua arte dentro de garagem, porque eles não têm onde expor o seu trabalho, onde vender o seu trabalho dignamente. Isso é uma questão de organização pública. Quem ocupa os cargos diretivos dentro de secretarias de cultura, de turismo, que eu vou falar disso porque é isso que vem a calhar, quem trabalha com cultura, Secretaria de Cultura e Turismo, precisa minimamente ter um conhecimento técnico para isso, para poder nos fornecer essa abertura, para que a gente possa expor no Brick, para que a gente possa também expor lá na vila tal, na praça tal, onde estão fazendo. Vão os brechós, vão os artistas. E essa entrada é o poder público que tem que fazer. Senão fica muito difícil, daí não tem como ir para frente, né? Tem uma outra questão, se eu posso levantar. Pode, por favor. Olha só, a gente tem aqui um patrimônio histórico mundial, que é a praça lá da Catedral. Eu vejo diariamente descendo inúmeras pessoas, enfim, de vários lugares, em excursões para cá. O que acontece? As pessoas descem, elas não têm onde ir. Agora a gente tem um museu, né? Agora tem um museu novo que, né? Desculpa, mas eu acho que o secretário de Cultura é, inclusive, aqui de Santo Ângelo, né? Sim. Do Estado. Então, sim, quer dizer, sim, do Estado. Agora a gente tem um museu que vai ao encontro, né? De toda essa história. Quer dizer, é obrigação nossa, como cidadão, dar continuidade a isso. E como é que se dá continuidade a isso? É efetivamente participando dos movimentos que existem. Quem que tem que proporcionar esses movimentos? É o ente público. É o ente público que tem que cadastrar, que tem que chamar, que tem que ir lá no Dona Lourdes Brechó e dizer, Carol, você não quer participar? Tem uma feirinha assim, sábado de manhã tá aberto aquele espaço. É um diálogo Por que maior, os artistas não estão lá? Por que o cara que faz o seu quadro não pode estar vendendo lá? Sim. Lá, por exemplo, sábado de manhã, na Praça da Catedral. Tu sabe, Ali, que a gente tem um movimento chamado Zissan, né? Não sei se tu já ouviu falar do Zissan. E a gente justamente teve essa iniciativa, porque essa iniciativa veio ao encontro dessa solicitação de vários empreendedores aqui na cidade, de ter um lugar onde pudesse encontrar todos os tipos de CNPJs concentrados, trazendo, então, gastronomia, som, música e artistas locais para ofertarem o seu trabalho. Mas a gente não fez mais essas feiras, faz tempo até que essas feiras não saem. De rua era mas maravilhosa. vinha muito ao encontro disso que tu tá falando agora. E eu concordo contigo, faz muita falta concentrar mais empreendedores com esse mesmo foco. Eu volto a te dizer, isso é direito. É direito das pessoas. Sim. Isso o ente público tem que fornecer. Sim. E a gente tem que cobrar. Eu sigo tendo iniciativa para poder fazer as coisas, porque de fato é um diálogo que precisa existir, como a Carol disse, né? Sentar com os artistas e conversar nesse sentido. Mas eu quero aproveitar e falar da questão digital, né? Vocês duas trabalham muito no digital. E a Ali até não tem um espaço físico ali com hora marcada. E o teu espaço físico, ele existe? Não, ele como é que funciona, digital. Carol, também? Também é digital. Sim. E como é que existe essa conversa do digital em fazer com que o cliente entenda que aquilo ali, né, é um espaço de consumo, Sim. de um consumo consciente, porque, bem como tu falaste antes, é uma educação também por conta de muito preconceito, né? Uhum. Como que tu pensa nessa estratégia de consumo no digital, Carol? Como a gente estava falando ali sobre a influência da internet no consumo hoje em dia, Shein, Shopee, tudo isso, e eu me proponho a fazer pensar, né, a forma como consumimos a moda hoje em dia, porque eu acredito que o empreender com sustentabilidade, ele vai unir duas. De um lado vai ter o econômico, sim, que foi falado aqui agora, Sim. mas do outro lado vai ter essa responsabilidade social e ambiental. E a indústria da moda, ela tem muitos problemas, porque, por exemplo,
20% da poluição das águas doces são feitas em função do tingimento de tecidos. Para ti fazer uma calça jeans, tu vai usar mais de quase 3.800 litros de água. E o que é mais assustador para mim é que de toda essa produção, menos de 1% vai ser reciclado. O resto vai ir para aterro, vai virar lixo, vai virar as ilhas, né, de roupas velhas. Associado a isso, a gente ainda tem, que foi uma coisa que foi a minha dissertação da pós, que é o trabalho análogo à escravidão, na sua grande maioria mulheres, que vão estar lá em galpões de oficinas de costura, com jornadas de trabalho de mais de 12 horas, em situações totalmente desumanas. Então, são problemas que precisam ser enfrentados e precisam ser expostos. A gente precisa dialogar sobre isso, falar sobre os problemas. E o brechó, ele vem de encontro, é uma resposta prática para esses problemas. Sempre digo que, além de ser um hype, além de ser uma tendência, o brechó, ele é uma necessidade hoje em dia. E esse é talvez a minha forma de comunicar para que a pessoa entenda. Claro que tudo vai primeiro partir dessa consciência, né? Do consciente, e tem outras formas também de você consumir de forma mais consciente, como a gente estava falando antes, Aida. Talvez a nossa primeira forma de consumir mais sustentável é a roupa que veio do irmão mais velho, da tia, do sobrinho. A gente ainda muito, como é que eu vou dizer, tímidos, tem a parte do aluguel, é mais comum em roupas de festa. Sim. Mas essa é outra alternativa. Tem a customização, né? A reforma, até de você dar mais vida para as festas. E a gente tem também hoje materiais sustentáveis, né? A gente tem também a indústria se ressignificando isso. Sim. Mas ainda assim é pouquíssimo, né? Perto da necessidade, do grande problema que essa pauta é. Bom, agora são 13h41, a gente vai rapidamente para o nosso intervalo e na volta a gente vai falar sobre futuro, empreendedorismo, o papel das mulheres que estão redesenhando o mercado da moda. Lembrando que o nosso programa tem sempre o apoio de Grings Café Corporativo e Corsã. Daqui a pouquinho a gente está de volta, então fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h44 e a gente está de volta no Cafezinho Missioneiro com o apoio de Corsã e Grings Café Corporativo, recebendo hoje Alessandra Teixeira e Carolina Riquinho, duas mulheres que transformam moda em propósito. Bom, a gente falou bastante a respeito de moda circular agora nos outros blocos. Como falamos antes, brechó tá no hype. Mas, Carol, como que tu imagina a moda circular daqui 10 anos? O que tu espera?
Eu espero exatamente a moda circular. E que ela aconteça de fato. Isso, que ela aconteça de fato, que as pessoas tenham a consciência do impacto que elas causam no planeta, na forma que elas consomem moda, e que não haja mais essa cultura do descarte que a gente estava falando agora no intervalo, né? De simplesmente largar caminhões e caminhões de roupas que simplesmente ninguém usa mais. Na Sendo natureza. que... Exatamente, né? E... Nas encostas de rio, no deserto de Atacama, é nesses lugares que vão desovando. Sim. E vai indo. E, então é exatamente isso que eu espero. Ela Espero que ela circule, que ela aconteça. Sabe que eu tenho um dado aqui que 10% das emissões globais de carbono e bilhões de metros cúbicos de água são consumidos por conta de moda, né? Por conta de vender. E o fast fashion, ele só tá agravando mais isso, né? Então, Sim. assim, é muito difícil concorrer com custo baixo, né? Uma vez que a gente tem um país totalmente desigual e as pessoas são focadas em consumir, são doutrinadas a consumir, né? De forma desenfreada. Então, assim, exige, como a gente falava no intervalo também, um movimento muito educativo para que isso aconteça, né? Ali, como que tu entende que a gente pode levar isso de forma didática para onde a gente consegue ser ouvido, assim? Qual seria a forma mais educativa mesmo de fazer com que as pessoas entendam da importância da questão da sustentabilidade? Eu acho que o meu ponto de vista é que essas questões são questões que são muito difusas, né? Tratam de uma coletividade. Sim. E daí eu vou voltar lá atrás nos direitos de segunda e terceira geração. O que é o direito de segunda geração? É aqueles direitos que nós temos positivados na Constituição, que eles vêm para nós abaixo de derramamento de sangue, de cabeça rolando, né, que são os direitos trabalhistas, que são o bem-estar social, que é o direito básico à educação, à cultura e ao lazer, que eu já venho batendo nessa tecla aqui, né, associado aos direitos difusos de terceira geração, que daí vão ligar essa ideia do coletivo, quer dizer, o meio ambiente é algo coletivo, todo mundo precisa preservar. Por quê? Porque não se vive sem. Então, nós temos aí uma união disso, né? O que nós precisamos, então, é que o Estado, e eu volto a falar no Estado, nos proponha políticas públicas, políticas educacionais, né? Principalmente ele fazendo a parte dele, porque é aquele velho exemplo do lixo, por exemplo. Eu faço a coleta do meu lixo, faço toda a separação em casa, só que chega no caminhão do lixo, o que acontece? É tudo misturado. Então, o sujeito sozinho, ele deve fazer a sua parte, mas ele não tem essa força. É necessário que se tenha movimento, sim, e são movimentos que precisam vir do Estado e, paralelo a isso, de cada um. Sozinho não dá. Por quê? Porque nós estamos falando aqui, a gente já tocou nesse assunto, de que a moda circular, ela vai terminar onde? Ela vai terminar no meio ambiente, no ar que eu respiro, na água que eu bebo. Ela vai terminar no mesmo direito teu, Dani, no mesmo direito de quem está em casa assistindo o programa. Sim. Então, é necessário que todos tenham essa consciência. Via internet, mas isso já está sendo feito. Vocês percebem que isso está sendo feito? Só que por que não tem funcionamento? Porque não existe um amparo público para isso. Não adianta eu em casa sozinha fazer a minha parte. Mas e aí? E a prefeitura? E o governo estadual? E a nível de Brasil? Sim. Então, é sobre isso, né? Sim. Eu penso que é necessário essa união, essa coletividade. Para que a gente consiga, de fato, ter uma mudança de Paradigma. E de educação mesmo, né? Exato. Uma questão de consciência. Carol, a gente, né, daqui a pouco se tem alguma empreendedora em casa que, eu acho que eu posso me aventurar nisso, posso abrir o meu brechó, enfim, né, tem condição de contribuir para isso e também de fazer renda em casa. A gente percebe hoje, para que esse brechó, para que esse futuro negócio não seja um brechó de acúmulo, como a Ali trouxe hoje, e acompanhando um novo comportamento de consumo, né, do atual, assim, que a gente percebe que é mais focado numa experiência mesmo, né, de
exclusividade, de atendimento, enfim. O que tu diria, né, de que forma que seria a melhor forma ou assim um caminho inicial para começar esse negócio e fazer com que esse negócio, além de ofertar a roupa, tenha também um propósito e consiga cumprir um pouquinho mais dessa jornada necessária que a moda circular vem nos trazer? Eu acho que tudo vai ser da pessoa, né? Por exemplo, a Ali tem esse viés do tipo, eu quero vestir as pessoas conforme a história dela. Uhum. O meu brechó, igual tu falou, embora a gente tenha o mesmo objetivo, são diferentes. Eu quero que as pessoas conheçam as histórias das roupas e o repensar. Eu acho que exatamente é ter um propósito. Brechó é um propósito. E você entender qual é o seu propósito. Pode ser só econômico. A mãe que tem que cuidar da criança em casa e é uma forma de empreender, de conseguir ser a sua renda, porque você vai poder continuar com a sua criança. Se esse é o seu propósito, seja verdadeiro com os seus propósitos e transmita isso para o seu cliente. Seja verdadeiro. Eu acho que essa é a minha dica, assim. Sim. Seja verdadeiro com aquilo que você faz. Sim. E quando tu fala de ressignificar história, tem alguma história que seja legal da gente contar aqui no cafezinho de algum cliente que comprou alguma peça e que tenha ficado encantado com a história? Sempre tem. É muito legal os feedbacks que a gente recebe, né? Tipo, porque sempre tem aquela pessoa que chegou desacreditada. Eu tenho por mim que, por exemplo, eu me lembro perfeitamente a primeira vez que eu fui no brechó. Porque a minha avó sempre dizia assim, porque eu gastava muito com roupa. Meu Deus. E ela ficava indignadíssima. Ela dizia, tu tem que ir num brechó comigo, tu tem que ir num brechó comigo. E eu saí do escritório, era uma quarta-feira, ao meio-dia, assim. O brechó era o dia todo. Eu cheguei lá, ela tava com as suas roupinhas dobradas perfeitamente no braço, né? E eu era muito desacreditada, assim. Tipo, não tem como isso funcionar. E eu me lembro de pegar uma peça de roupa e ver assim, meu Deus, eu achei essa marca aqui, em perfeito estado. Verdade. E aquela energia que te dá quando tu encontra algo que tu acha fantástico, assim, uma marca que tu admira, às vezes, é essa emoção que o garimpo te proporciona que nenhuma loja vai te proporcionar. Sim. Então, eu acho que que eu diria para uma pessoa, por exemplo, que nunca comprou em brechó, dá uma chance. Talvez você encontre uma forma muito divertida de consumir roupa que você não pensou ainda que podia existir. Concordo. Ali, e como que tu acha que a moda ajuda as pessoas a se reconectarem com a sua identidade, e até com a questão da autoestima também? A moda, ela é arte, ela é expressão de arte. Né? Expressão de arte. E ela tem todo um funcionamento, né? Dentro de cada sujeito, enfim. O que eu vejo, né? Eu vejo que, como a Carol fala, é uma oportunidade, né? Que a pessoa está tendo para ampliar o seu olhar, né? No sentido de que quando ela está consumindo ali no brechó, né? Ela tem a oportunidade de ter acesso a um outro mundo. Por exemplo, eu tenho lá no brechó um acervo. E são poucas pessoas que têm esse olhar, que chegam e vão na peça. Eu tenho um acervo enorme da Lanvin lá. Olha só, a Lanvin, né, Jeanne Lanvin, que era uma costureira francesa e tudo mais, e que virou hype, agora, com Albert Elbaz, lá em 2012, 2008, por aí, que propõe uma quebra de paradigmas, onde ele vai usar o volume fora do corpo, né? Quer dizer, a gente tava nos anos 80, aquela coisa leg, brilho, e ele vem com uma outra coisa, sabe? Morreu de Covid, perdemos ele pro Covid. São poucas as pessoas que chegam e têm esse olhar. A costura dele é impecável. É algo... Só quem entende consegue ver isso. Isso você acha num brechó aqui, ó, na Antunes Ribas. Sim. Tu entende? Então, todo esse universo vai depender muito de quem está entrando lá, né? Porque eu sempre digo,
Eu tô ali com as minhas coisas, mal ou bem, estou ali, né? No sentido de que não é fácil para nós também, porque a gente tem uma vida corrida. Eu, por exemplo, tenho 3 turnos. Eu sou advogada, que só quem vai num escritório de advocacia é quem tá com problema. Eu tenho o brechó, que é uma curadoria intensa autoral, quer dizer, eu tenho que estudar a pessoa. E aí eu tenho a minha casa, eu tenho que fazer comida, eu cuidar da minha filha, que é o meu maior ofício. Então, tudo isso faz parte do meu mundo. E quando eu estou oferecendo o produto, né, eu estou levando tudo isso para quem vai comprar. Só que quem vai absorver, né, é complicado, porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa capacidade de absorção. Brechó. Daqui a pouco tu tá mexendo, lá tem Renner, daqui a pouco tu olha lá uma peça Christian Dior. Isso em brechó de acúmulo. Peças boas, Christian Dior, Yves Saint Laurent, peças históricas. Então, assim, ó, é um universo, assim, enorme, né? Eu enlouqueço, que nem a Carol. Assim, eu não posso ir em brechó. Uma com CGC. Um couro de Caxias dos anos 80. Carol, e me diz uma coisa, assim, dentro desse impacto que a gente sabe que a moda sustentável tem, não só na autoestima das pessoas, mas também a questão das cidades, enfim, do desenvolvimento econômico. Que impacto tu entende que o Dona Lourdes Brechó causará na cidade, né, curto, médio prazo? Como que tu entende que o teu negócio, de fato, vai reverberar dentro da cidade, assim, para que venha ao encontro do teu propósito, Eu né? acho que, somando tudo que a gente já falou aqui, eu acho que a principal missão do Dona Lourdes é empreender com propósito. É unir o sonho, o impacto e a comunidade em si. Igual eu falei, é muito mais do que tu vender uma peça de roupa. É exatamente aquilo que eu reforço, que é você criar uma comunidade e uma rede de pessoas que acreditam no mesmo estilo de vida. Sim. Eu acho que é exatamente o comunitário no seu fim. Chegar no fim e aquela comunidade tá vivendo a mesma situação. Sim. E isso vem do papel da educação, né? Do educar, que é como um dos objetivos, que é você repensar o consumo hoje em dia. Sim. Essa é a missão que eu tenho como Dona Lourdes. Eu ia dizer como brechoseira. Brecholeira. Ale, e para as empreendedoras que nos escutam agora, tu falaste dos 3 turnos, né? E eu te entendo, porque também tem, tem dias tem até 4 turnos. E eu toco sozinha, né? Ali. Isso que eu queria falar. O escritório, tudo, eu abri sozinha, o brechó eu abri sozinha, né? Eu cuido da minha filha sozinha, porque ela tem o pai dela, tudo, mas compartilhamento, agora é compartilhada. Então, quer dizer... Mas tu sabe que gestão do tempo, tá? É uma das coisas mais puxadas para as empreendedoras, principalmente quando elas são mães, né? Quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente tem um lugar diferente de gestão de tempo para homens e para mulheres. Sim. Tá? Então, como tu trouxeste essa questão de mãe, de advogada, de dona de negócio, como que tu faz para conseguir conciliar isso da melhor forma, para entregar qualidade ainda em tudo que tu faz? Primeira coisa, para poder dar esse atendimento mais especializado, mais subjetivo, que eu chamo, né? Autoral, que é uma palavra que está em alta, eu procuro adequar o meu tempo. Né? O grande problema hoje da brechoseira é tempo. Por quê? Porque desde do garimpo, ele requer, né? Tu tem que parar, olhar a peça, já é um outro movimento, né? Mas como que eu tenho feito como que eu tenho me organizado? Primeiro, esse modelo econômico, antes da pandemia, eu volto no paradigma da pandemia, para mim não serve. Eu, por exemplo, não tenho condições de cumprir horário. O meu horário sou eu que faço.
né? Eu aproveito isso que a ideia do ser profissional liberal me dá, é que eu não, né? Então, você vai lá, você vai me chamar, nós vamos agendar. Então, quem vai me procurar já sabe disso, que nós vamos ter que adequar, né? Então, eu acho que é essa adequação do tempo, tu te organizar. Sim, perfeito. E agora eu quero, assim, ó, pra gente já... O Paulão sinalizou ali que o Paulão, ele é o meu assessor para assuntos de horário. Pra gente ir partindo pro final, gurias, eu queria, na verdade, deixar uma mensagem, né? Pra quem tá nos ouvindo e acha que brechó ainda é só uma loja de roupa usada lá que não tem mais valor para alguém. Eu gostaria que vocês finalizassem com uma mensagem, né, de cada uma, para quem está nos ouvindo agora, né, com um convite para repensar o seu consumo, para repensar onde compra, como compra. Por favor, pode ser a Ali primeiro, então. Bem, eu gostaria de convidar todo mundo que tem interesse a saber mais, a conhecer o brechó, para entrar em contato comigo. Eu estarei de braços abertos para receber todo mundo. E o meu recado é, façam circular. Não é só as peças, façam a vida de vocês circular. O conhecimento, abram as mentes de vocês. Busquem outras alternativas, cobrem de quem tem que cobrar. Vão atrás dos cargos diretivos. Busquem essas pessoas. Perguntem por que eu não posso expor lá. Eu tenho quadro para vender, eu tenho isso, aquilo para vender. Por que eu não posso ir, né? Porque eu acho que é sobre essa união, sobre essa circulação de pensamento. Quer dizer, as coisas acontecem quando o pensamento circula, né? E circulando esse pensamento, eu acho que a gente vai conseguir, sim, alcançar cada vez mais. Então, a ideia é circular. Circulem a vida de vocês, façam as coisas acontecer. Perfeito. Carol. Eu convido quem ainda não conhece o Dona Lourdes Brechó, @donalourdes.brechó no Instagram. E eu acredito que a moda ela pode ser bonita e consciente. E a gente consegue juntar estilo e sustentabilidade, fazer eles dois andar juntinho, transformando a memória em movimento e o consumo em propósito. Então, é isso. Tá ótimo. Que prazer que foi recebê-las aqui. Ali, Carol, muito obrigada por essa conversa tão rica. Hoje a gente viu que a moda não é só tendência, moda também é memória, afeto, consciência e futuro. Para que você que nos acompanhou, espero que esse cafezinho tenha inspirado novas formas de olhar para o seu consumo, para a moda e para a vida. Agradeço mais uma vez Corsã e Grings Café Corporativo, que fortalecem o nosso encontro diário. E se tu quer seguir esse papo, me encontra lá no Instagram, @euDaniSchneider25. Amanhã tem mais cafezinho missioneiro, uma xícara de boas conversas e um mundo de histórias. Um beijo grande e até lá.